1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 10, o apóstolo Paulo, ele agradece pelas vitórias do Evangelho. E ele diz assim no versículo 1, Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo ele menciona seus companheiros que estavam presentes quando esta epístola ela foi escrita. Silas, que substituíra Barnabé na sua segunda viagem missionária, e Timóteo, que se juntou a eles em Listra. Paulo se dirige à igreja dos Tessalonicenses que estão em Deus, com saudações combinadas grega e hebraica, que é a graça, que representa o favor de Deus em Cristo, e a paz, que é o resultado da reconciliação com Deus por meio de Jesus Cristo. Versículo 2. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Paulo diz que sempre que oravam, agradeciam a Deus por todos eles. Nós também devemos fazer isso, lembrar das pessoas nas nossas orações e agradecer a Deus pela vida delas. Versículo 3. Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência e da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. O motivo para Paulo e seus companheiros agradecerem a Deus nas suas constantes orações é a lembrança da fé, do amor e da esperança dos Tessalonicenses. A fé que receberam através da mensagem do Evangelho e colocaram em prática, o amor que os fez trabalhar em favor dos outros e a esperança que eles têm na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. A fé se relaciona com o passado, o amor com o presente e a esperança com o futuro. Versículo 4. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Um dos motivos das orações de agradecimento a Deus era pela certeza que o apóstolo tinha na eleição dos Tessalonicenses, sabendo que essa eleição veio do próprio Deus. Versículo 5. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. Paulo diz que o evangelho não chegou até eles como meras palavras, mas através do poder do Espírito Santo, que fez eles receberem o evangelho e terem a certeza que é a palavra de Deus. Paulo mostra que sem o poder do Espírito Santo não há pregação, porque é ele que convence e converte o pecador do seu pecado e revela a necessidade de Cristo em sua vida. Os apóstolos praticavam o que pregavam. O Espírito Santo havia transformado a vida deles e isso reforçava a sua mensagem. Hoje vemos muitas pregações, porém sem o poder do Espírito Santo, e se tornam meras palavras vazias que não transformam a vida de ninguém. Versículo 6. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Paulo fala que os Tessalonicenses seguiram o exemplo de Paulo e de Cristo, mesmo em meio aos sofrimentos e perseguições. Eles receberam a palavra de Deus com alegria. Paulo nos mostra que o cristão pode ser exposto a muitos sofrimentos, lutas, dificuldades e perseguições em um mundo que se opõe a Cristo, porém deve se alegrar por sofrer por seu Senhor e Salvador, porque isso é um privilégio e uma honra. Versículo 7. Da maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Paulo fala que a maneira que os Tessalonicenses receberam o Evangelho fez eles se tornarem um exemplo e uma igreja, modelo, um padrão para os cristãos na Macedônia e Acaia. Nós, como cristãos, temos sido um exemplo bom ou ruim a ser imitado por aqueles que não conhecem a Cristo. Devemos nos importar com o nosso testemunho, pois ele é a maior pregação sobre Cristo. Versículo 8. Porque por vós soou a palavra do Senhor,
não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares da vossa fé, para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Paulo diz que, como uma trombeta, a palavra de Deus foi anunciada e proclamada através dos Tessalonicenses, na Macedônia, Grécia e em muitos lugares. Os mercadores que iam a Tessalônica para todas as partes do mundo levavam a notícia de que as pessoas se convertiam ao cristianismo. A conversão deles é a pregação do evangelho, chegou até aqueles que não eram cristãos. A conversão dos Tessalonicenses, através da pregação do evangelho, revela um avivamento que aconteceu através do poder do Espírito Santo de Deus em Tessalônica, de vidas transformadas e pessoas convertidas que se tornaram um modelo para outras igrejas. Versículo 9: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Paulo lhe mostra que os tessalonicenses, antes da conversão, eles eram gentios, e que no passado adoravam ídolos. Eles haviam se convertido dos ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Deus é chamado de vivo em contraste com os ídolos mortos, que antes eles adoravam. Ele é chamado de verdadeiro em contraste ao sistema de idolatria, cujos deuses, cujo culto, doutrinas e promessas eram mentiras. Aquilo que nós vemos, a conversão dos Tessalonicenses da idolatria para o cristianismo. Versículo 10: e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Paulo diz que os tessalonicenses estavam aguardando pacientemente Jesus, o Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, que vira do céu e nos salva da ira de Deus que está por vir. Paulo mostra que um dia haverá um juízo final de Deus. Esse juízo será a retribuição de Deus ao pecado, e a única maneira de ser salvo desse juízo é através do Senhor Jesus Cristo.